Eu que agradeço. Primeiramente, é uma honra, é um prazer estar aqui participando e trazendo um pouco mais sobre o que é o coach business. Treinadora é porque eu trabalho com treinamentos, desenvolvimento humano. É por isso o nome Michele é Michele Barbosa, _, treinadora. Eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e especialista em gestão de serviços em saúde. Isso, coach de negócios, coach business. O coach, ele é o profissional. O coaching, com ING no final, é um processo de desenvolvimento humano que ele é pautado na clareza de objetivos. Então, para onde estamos indo? É direcionamento mesmo. Que envolve técnicas e ferramentas cientificamente validadas que são capazes de potencializar recursos e acelerar resultados de uma pessoa ou de uma empresa. No meu caso, eu trabalho com o coach business, né? Então é voltado para empresas. Isso, o coach business, ele também faz parte do desenvolvimento humano, que é quando é o coach pessoal. Mas ele é direcionado para empresas. Sim, eu também tenho informações em coach pessoal. Sim. Sim. O coach, ele trabalha gaps, desafios. Um dos gaps que eu trabalho é a falta de um time engajado. Então, o desafio é essa falta da competência de liderança. Então, para maturar o assunto, eu vou trazer um breve resumo dos modelos de gestão de pessoas que já existiram. Então, tivemos a primeira fase do modelo de gestão de pessoas, que foi aquele modelo autocrático, coercitivo, onde os líderes eles eram mais centralizadores. Então, era muito foco em resultados, processos e baixíssimo foco em pessoas, o que não deu certo. Por quê? As pessoas, elas são importantes. Então, depois de algum tempo, começou a surgir uma consciência, da importância das pessoas. Aí surgiu a segunda fase desse modelo de gestão de pessoas, que foi o modelo flexibilizado e afetivo. Esse modelo tinha um maior foco em pessoas e baixíssimo foco em resultados. Só que isso acabou que também teve um efeito contrário. Por quê? Era muito foco em pessoas e baixíssimo foco em resultados. Autocrático coercitivo. Exatamente. Era muito focado em resultado, era mais autoritário, centralizador. Exatamente, não deu certo, aí tentaram outro modelo, que era mais afetivo, flexibilizado, também não deu certo. Agora, trazendo para a nossa realidade, em uma empresa, onde a liderança, esse modelo de gestão, ele ainda segue nesse modelo, que foi o da primeira fase, onde há muito foco em resultados. Então, essa empresa, ela
ela visa bater meta do custo, estipula umas metas que são impossíveis de ser batida. A meta é muito importante, precisa ter meta. Mas a meta, ela precisa ser calibrada. A meta, ela existe para ser batida. E também faz muita pressão nos colaboradores. Os colaboradores, eles não têm aquele sentimento de pertencimento, não são escutados. Quando acontece isso, acontece também de ter um ambiente onde a rotatividade nessa empresa é muito alta. Há uma rotatividade muito alta dos colaboradores e também pode acontecer esses colaboradores vir a desenvolverem doenças psicossomáticas. Então, esse estilo de liderança, ele vai ter resultado? Vai, porque vai estar batendo a meta, vai estar entrando lucro, mas essa liderança ela não vai ser algo perene, contínua, duradoura. Por quê? Resultados vêm através das pessoas. Então, não vai ser contínuo se as pessoas que estão trazendo esses resultados estão saindo ou estão adoecendo. Uhum. Isso. Que tem esse acolhimento. Sim. Motivadas, né? Tem. Então, é só que você também precisa se atentar a isso. Se também, ao contrário, uma empresa, ela tem muito foco em pessoas, onde, por exemplo, nessa empresa, todos os processos, eles são desenvolvidos para pessoas. Então, tem sala de jogos na empresa, tem academia na empresa, tem sala de massagem, é tudo voltado para os colaboradores. Só que nessa empresa também acontece dos líderes serem muito bonzinhos, então eles não cobram resultados. Só que essa empresa também, ela vai, como ela não visa resultados, ela vai entrar no vermelho, e uma hora ela vai quebrar. Então, é muito importante que haja esse equilíbrio entre resultados e pessoas de uma forma consciente. E o coach, ele ajuda muito nisso. Então, é muito importante ter esse acolhimento, como você mencionou, de levar o animal de estimação, levar os filhos para conhecer a empresa. Também é muito importante ter foco em resultado, foco nos processos. Mas é essencial esse equilíbrio de forma consciente. Tem que equilibrar. Isso. Sim. Então, quando eu falo de resultados, eu falo de processos, gerenciamento, tarefas, é sobre os combinados. Quando eu falo de pessoas, eu falo de liderança, de relacionamento e conexão. Então, o líder, ele precisa ter essa competência do gerenciamento, esse controle. Mas ele também precisa ter a competência da liderança. Por quê? Para ele conseguir direcionar, alinhar e comprometer o seu time, para que juntos eles visem, eles busquem resultados coletivos. Um grande desafio.
Mudaram. Sim. Se aposentavam. Exatamente. Isso. Isso. Eles têm autonomia e confiança, né? Coisa que falta muito hoje. Infelizmente falta. Não. Exatamente. É um grande desafio. Tudo, para tudo precisa de liderança. Na sua igreja precisa de liderança, na sua empresa, na sua casa, você precisa se autogerenciar. Então, liderança é organização. Não existe paz, não existe ordem onde não tem liderança. Então, a liderança ela é válida para tudo. E é uma competência que é essencial hoje. Com certeza sim. Inclusive, eu ensino isso no meu treinamento de liderança de alta performance na saúde. É possível sim. A liderança, ela não é um dom, sabe? Você não tem que nascer líder. A liderança, ela é treinável. A liderança é uma competência que pode ser desenvolvida. É claro que essa competência, ela precisa ser recheada de habilidades, mas ela é desenvolvível. Sim, tem. É muito importante que o líder ele entenda e conheça os perfis comportamentais desse colaborador. E também os colaboradores eles têm maturidades e estágios de maturidade. Para cada estágio de maturidade é preciso que haja um estilo de liderança adaptado. Por quê? Tem o colaborador que é o estágio 1, a maturidade 1, que é o colaborador bebê, é quando esse colaborador ele entra na empresa. Então, o estilo de liderança para o colaborador quando ele entra na empresa é o estilo de direcionar. Vai ter que direcionar. É pegar na mão e mostrar o caminho mesmo. Exatamente. Exatamente. Você tem que dar o caminho, dar a direção. Depois de algum tempo, esse colaborador ele vai se tornar uma criança. Então, é maturidade 2. O estágio, ele é uma criança. Quando o colaborador ele é uma criança, ele vai precisar ser treinado. Então, nessa fase, ele já está desenvolvendo as habilidades, mas ele precisa ser treinado. Então, o estilo de liderança é o de treinar. Como que o líder vai treinar esse colaborador? Dando feedback positivo, para motivar, e também dando feedback de desenvolvimento, que é o corretivo, quando for necessário. Depois, aí vem o estágio 3, que é a maturidade 3, é quando o colaborador ele é um adolescente. Quando ele é um adolescente, já tem mais tempo de empresa, ele já tem mais clareza do papel dele, já executa as tarefas. Então, aqui o líder ele vai precisar apoiar. Então, o estilo de liderança é o líder apoiador. E também é muito importante que nessa fase o líder ele solicite ideias, faça perguntas, estimule seu colaborador a desenvolver pontos de melhorias. E depois tem a maturidade 4, que é o estágio adulto. Aqui é quando o colaborador ele já tem clareza do papel dele, já desenvolveu as habilidades, já executa tarefas, já entrega resultados, já soluciona problemas. Então, aqui, o estilo de liderança é o de delegar. Então, aqui, o líder ele vai ser como um mentor para esse colaborador. O que o mentor faz? O mentor, ele transfere conhecimentos. Então, o papel do líder aqui é o de delegar. Aí, identificando essas habilidades, de maturidade,
Exatamente. E também, quando ele, inclusive eu falo disso também no meu treinamento, quando o líder ele tem esse conhecimento, ele entende o nível de maturidade do colaborador, ele tem essa clareza, fica muito mais fácil para ele entender quais são os colaboradores que são mais independentes e quais são aqueles colaboradores que precisam de mais atenção. Exatamente, vai ficar muito mais fácil. Exatamente. Sim, eu consigo. Exatamente. Isso. Acontece sim. Inclusive, é possível fazer contratação através da cultura. É de tão importante que é a cultura numa empresa. Quanto mais as empresas crescem, mais desafios elas têm, principalmente no que tange a processos e pessoas. Então, se processos não estão funcionando, pessoas não estão engajadas. Engajamento ele é uma junção do comprometimento com a motivação. Então, se processos não funcionam, pessoas não estão engajadas, pode ter certeza, tem um sério problema de cultura nessa empresa. E quando eu falo de cultura, eu falo dos modus operantes. A cultura, ela é a essência da empresa, ela é o espelho. É uma força invisível que existe dentro da empresa e está na forma da empresa pensar, sentir, se comportar. A cultura, ela não pode ser vista, mas ela precisa ser sentida por todos. Agora, quando essa cultura ela é tóxica, é uma cultura doente, é quando esse comportamento, é quando essa força invisível que advém das pessoas. Isso pode ser de um nível hierárquico mais acima, pode vir dos líderes, ou até mesmo dos próprios colaboradores. Quando esses comportamentos vêm a desgastar e adoecer as pessoas emocionalmente e fisicamente. Aí o que acontece é que o próprio líder fica sem funcionar para trabalhar, né? Fica. Por conta da grande afastamento. Exato. Exatamente. E aí o líder vai sobre ele, mas também não é uma culpa só da liderança. Tem toda uma estrutura por cima que tem que ser melhorada, né? Não, a cultura ela não é somente culpa da liderança. Há alguns exemplos, né, alguns fatores que contribuem para que uma cultura ela adoeça, ela seja tóxica, são sobrecarga no trabalho. O colaborador ele é cobrado e não tem feedback. Falta de pertencimento, falta de inclusão. Porque muitas vezes as pessoas falam na empresa que tem política de inclusão das coisas e é só teórico, na prática não é. Também o que pode ajudar nisso, né, a desenvolver essa cultura doente, tóxica, apelidinho, piadinha, né, quando é uma coisa que ultrapassa o limite, sabe, quando é uma coisa que já sai do controle. Fofoquinha também, tem muito. Rótulos. Por exemplo, o colaborador fez algo errado. Então, o líder ele precisa aplicar um feedback corretivo, né? Alguns usam o termo feedback negativo. Eu, particularmente, eu não uso esse termo, porque só a palavra negativa ela já não soa bem. Então, eu uso o termo feedback corretivo.
Então, o líder ele vai lá aplicar o feedback corretivo no colaborador. Só que esse líder, ele não está capacitado, ele não sabe a técnica certa para aplicar o feedback e faz do jeito dele. Então, aí, ele vai corrigir esse colaborador na frente de todos os outros colaboradores. Ele chama esse colaborador de desinteressado, preguiçoso. Ele não se atenta ao tom de voz, à energia que ele está passando, colocando aí junto nesse pacote de erros. Ele não especifica com fatos o motivo do feedback, o que gerou esse feedback negativo. Então, muitas vezes, o colaborador ele está sendo corrigido e nem entende por quê. Aí, ele começa, junto com isso, ele começa a chamar o colaborador de preguiçoso, fala que o colaborador não se esforça, não quer nada com nada, e fica dando esse monte de rótulos negativos para o colaborador. O que vai acontecer? Esse colaborador ele vai se motivar. Então, a intenção do feedback corretivo é corrigir algo que está errado da maneira certa e fazer alinhamentos, né, desenvolver planos de ação e corrigir para que o erro não aconteça mais. Inclusive, eu falo disso também no meu treinamento Liderança de Alta Performance na Saúde. Eu ensino lá técnicas de como aplicar um feedback positivo e como aplicar um feedback de desenvolvimento, que é o corretivo. Sim. Isso. Sim. Uhum. Isso. Toró de parpite. Exatamente. É expor as suas ideias, né? Expor, porque é muito importante, sabe? Eu falo assim, eu faço consultoria, né? Mas, inclusive, é muito importante, né? Você contratar o consultor. Mas, eu afirmo que os melhores consultores, eles estão dentro da sua empresa, são seus colaboradores. Porque eles estão lá dia a dia, eles melhor e ninguém sabe o que pode ser melhorado. Então, faz isso que você falou, faz um brainstorm, pergunte, sabe, estimule os seus colaboradores a pensarem em soluções. Eles sabem, né? Se a gente está numa empresa no dia a dia, quem melhor que a gente sabe o que pode melhorar? Exatamente, né? Exatamente. Como que a gente se comunica, que a gente vê, nossa, que você, como nós, assim, que é da área da saúde, ninguém procura um hospital, um departamento da área da saúde por lazer. Então, essas pessoas, elas já vêm com uma necessidade. Então, quem trabalha numa recepção, a forma que você acolhe esse paciente, que você trata, que você entende, que você escuta, é muito importante. Às vezes, só a forma de você dar uma atenção para ele, você já muda o dia dele. Então, o colaborador, eles são os melhores consultores que tem numa empresa. Eles melhor que ninguém sabe que pode melhorar. Você tem que amar pessoas. Porque você lida todos os dias com todos os tipos de pessoas e, como você falou, as pessoas não entendem nossa por um motivo muito bacana. Ninguém chega lá muito feliz, ninguém vai por lazer, por diversão, é porque tem uma necessidade. Tem que acolher. Sim. Só de você escutar. E escutar, que eu falo, a gente ouve com os ouvidos, mas a gente escuta com a mente. Então, escutar é você dar atenção. Então, a pessoa está falando com você,
escuta, né? Deixa a pessoa falar, escuta, porque é sobre a pessoa. Então, escuta. Muitas vezes acontece o quê? Já aconteceu comigo, né? Não na área da saúde, mas em outros lugares que eu fui passar numa recepção. Então eu falo, aí a pessoa fica do outro lado assim, tá bom? Tá. Tipo, não tá nem aí porque eu tô falando. E não, sabe, se você tá lidando com pessoas, isso também é uma competência que o líder tem que ter. Tem que saber escutar. Importantes. E no próximo pódio a gente vai voltar com algumas falando sobre o Instagram, os cursos que ela tem disponíveis no Instagram, a gente coloca uns planos dela, e também responder a caixinha de perguntas. Isso. Sim. Sim, bastante pergunta. E então a gente vai voltar sobre o blog falando sobre isso. Quero pegar uma linha de volta. Obrigado, hein? Tudo bem? Tudo legal? Vamos começar? O que me trouxe aqui é o sonho de criança, de trabalhar com comunicação, de fazer entrevistas. Eu brincava muito com isso quando era criança, né? Sim, o objetivo do podcast é justamente esse, é trazer as pessoas para falarem, seja uma boa história, seja um conhecimento técnico, algo que possa agregar na vida das pessoas. Sim. Rio Claro já tem muitos podcasts, a gente sabe disso. Esse vai ser mais um, mas vai ser um diferente. O que eu tenho para entregar é boa vontade, talento, força de vontade de fazer as coisas. Acho que isso que é importante, porque se a gente não tiver boa vontade, a gente não faz nada, mesmo tendo talento. Bons convidados, claro, a gente pretende trazer bons convidados, à medida do que for possível, e os convidados que aceitarem o nosso convite. Sim, Rio Claro já ficou famosa por muita coisa. Nós temos a Torre Eiffel, nós tivemos vários memes aqui na cidade de Rio Claro que tornaram a cidade muito famosa, e agora o meu podcast vai tornar a cidade famosa também. Tá aprovado? Então tá bom. Estreia nessa quarta-feira, Pode Falar. O meu podcast onde você pode falar. Falando com Michele, treinadora, primeiro prova para a gente pessoas sobre assuntos importantes, liderança da empresa, que fazem. Agora a gente vai falar um pouco sobre as perguntas que a Michele recebe através do Instagram dela. Depois, no final do podcast, a gente vai estar passando para vocês passarem a segui-la através do Instagram. Vocês podem fazer perguntas também. Tem alguma coisa que você recebeu, uma pergunta bem bacana que você queria trazer para a gente? Tem uma sim que eu recebi há pouco tempo, inclusive. A pergunta era assim: como planejar melhor o meu dia? Então, tem uma ferramenta para isso. Inclusive, eu uso. São 3 perguntas. Você vai fazer para você mesmo, todos os dias. Então, já separa um caderninho aí para anotar. Mas precisa ter comprometimento e dedicação a fazer todos os dias. A primeira pergunta é: por que valeu a pena ter vivido o dia de hoje? Essa pergunta, ela eleva o nível de consciência. E também remete à gratidão. Por quê? A maioria das pessoas hoje vive no piloto automático e reclama o tempo todo. Então, se está calor, está muito calor. Está frio, está muito frio. Está chovendo? Nossa, daqui a pouco a gente vai mofar porque não para mais de chover. É bem assim. Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você para e pensa:
O que me aconteceu de bom hoje que eu posso ser grato? Então, sei lá, no seu trabalho, seu colega de trabalho te ajudou, ou você ajudou o seu colega de trabalho, você está ali andando na rua, uma criança sorriu para você. São detalhes, são coisas simples, que se você começar a agradecer, vai melhorar muito o seu dia, né? Você vai se tornar uma pessoa muito melhor. E muitas vezes isso passa despercebido devido a gente ficar no piloto automático, né? Não prestar atenção, não enxergar essas coisas que acontecem. Exatamente. A segunda pergunta. Se eu pudesse voltar no tempo e corrigir algo que aconteceu hoje, o que seria? Essa pergunta ela é um autofeedback que a gente faz para nós mesmos. Se eu pudesse voltar no tempo, corrigir algo que aconteceu hoje. Hoje, exatamente. Tá. Essa pergunta você faz no final do dia. Você escolhe um horário para você fazer. Eu, normalmente, eu faço no finalzinho do dia, porque já passou todo o dia, né? Eu já estou mais tranquila. Então, essa pergunta ela é um autofeedback que a gente dá para nós mesmos. Quanto mais a gente pratica essa pergunta, mais nós nos tornamos pessoas melhores. Porque, às vezes, você, sei lá, discutiu com uma pessoa por um motivo banal e está lá. E você sabe, às vezes até você que está errado, você, não vou desculpar. Aí você vai lá, você vai dormir, você vai ficar guardando essas coisas ruins dentro de você. Isso não faz bem. E a terceira pergunta. Quais são as 6 coisas importantes que eu tenho que fazer amanhã? Por quê? Então, chega lá na sexta-feira, às 10 horas da noite, você vai lá se deitar, né? Você vai dormir. Aí a sua cabeça começa. Nossa, tinha tanta coisa para ter feito essa semana e não fiz nada. Nossa, não fiz nada. Segunda-feira eu faço tudo. Aí você se determina a fazer o que você não fez durante a semana toda na segunda-feira. Você vai fazer? Você não vai fazer. E pelo contrário, você só vai se estressar, ficar nervoso, se até mesmo ter um sentimento de incompetência, você não vai fazer na segunda-feira. Então, se você faz essa pergunta, né? Inclusive essa pergunta é uma pergunta de planejamento diário. Então, estipule lá 6 prioridades, 6 coisas importantes para fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Fez isso, anotou, mas é preciso anotar e realmente fazer. Anota e faz. Vai chegar novamente, a sexta-feira, às 10 horas da noite, você vai se deitar para dormir, você vai se sentir a pessoa mais produtiva desse mundo e muito satisfeita. Por quê? Você vai ter tirado do papel aquele planejamento que você fez. E o que acontece, né, com a maioria das pessoas? A gente já está em março, no finalzinho de março. Daqui a pouco, chega dezembro. Chega dezembro, quando uma pessoa não se organiza, não se planeja, chega dezembro, meu Deus, já chegou dezembro, o ano já acabou, eu não fiz nada. Mas é culpa do tempo, que o tempo está passando rápido. Não é culpa do tempo. É falta de planejamento. Então, vamos gravar as 3 perguntas. É bom. Por que valeu a pena ter vivido o dia de hoje? Isso. Vai colocar na terceira, para você tirar um print da tela. Primeira pergunta, que valeu a pena viver o dia de hoje. Segunda pergunta. Se eu pudesse voltar no tempo e corrigir algo que aconteceu hoje, o que seria? Eu também teria organizado. E a terceira pergunta? Selecione, né? Faça 6. Selecione 6 perguntas. Isso, estou me atropelando aqui. Então, estipule 6 coisas para você fazer todos os dias. 6 coisas para você fazer na segunda,
na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Então, estipule 6 prioridades, 6 coisas importantes para você fazer e realmente, né, anote e faça. Exatamente. Ler um livro. E isso dá atenção para o filho e até mesmo um lazer também, ou cuidar da sua espiritualidade. É muito importante. São. Isso. E isso a nível pessoal e também a nível profissional. Muito bacana, acho que ficou bem legal essa dica sua. Eu estou aqui no Instagram da Michelle, tá? A gente está postando o Instagram dela aí nas redes, né? É @, Michelle Barbosa, _ treinadora. E a gente vai fazer aqui uma pergunta legal aqui, ó. A minha equipe, cada um faz como ele quer. Não sou visto como uma autoridade. Então, quando acontece isso, é porque provavelmente essa situação, né, ou está saindo ou já saiu do controle. O líder, ele é uma autoridade, senão ele não seria líder. Então, ele tem que exercer a função de líder dele. E nessa função, ele precisa saber se posicionar. É claro que é preciso fazer um diagnóstico, entender de fato o que está acontecendo, né? A forma que ele está se comunicando, a forma que talvez ele está impulsionando essa autoridade. Mas o líder, ele precisa mostrar um posicionamento, mostrar um pulso firme, porque senão vira bagunça. Por quê? Não há paz, não há ordem onde não tem liderança. Então, o líder, ele tem que demonstrar, impulsionar essa liderança. Ele tem que se posicionar. Então, aí no caso, falta de posicionamento da liderança. Exatamente. Tem claro, a própria pergunta já traz a resposta, né? Isso. Exatamente. E aí vem uma outra pergunta que eu achei bem legal também, né? Fala sobre a relação de liderança com o colaborador. Homenagear o colaborador na data do aniversário. É uma forma de reconhecimento? Sim, com certeza é. O item mais valorizado pelos colaboradores em uma empresa é o reconhecimento. As pessoas, hoje, elas buscam esse reconhecimento. Salário, antigamente era até o salário. O salário, ele já não é um fator que tem tanto peso assim. É o reconhecimento. E esse reconhecimento, ele vem na forma de valorização, validação, de demonstrar o interesse genuíno, de dar um feedback positivo, de reconhecer o colaborador na data de aniversário. Então, é muito importante que o líder, ele saiba reconhecer. O líder, ele precisa cobrar? Ele precisa. Só que ele precisa saber reconhecer, saber elogiar, saber reconhecer esse colaborador. Não dá certo. Vocês fazem. Sim. O pessoal postando nas redes, a questão do universitário. Isso. E é uma forma, nem o reconhecimento do aniversário, é uma forma de reconhecimento que o colaborador ele vai levar para a vida. E nem hoje eu não estou mais na Unimed, né? Mas eu tive isso lá. E eu guardo, as recordações que eu tenho, eu guardo até hoje. E não só no formato físico. Eu guardo com muito carinho, sabe? Eu me lembro, me recordo, é muito importante. Faz a diferença. Uma pergunta interessante que eles fazem é: como fazer meu cliente indique a minha empresa para outras pessoas? O cliente, ele vem em busca, quando ele contrata o seu serviço, o seu produto, ele vem em busca de solucionar um problema, uma dor. 100%. Exatamente. Exatamente.
Exatamente. Ele vem em busca desse 100%, que é a satisfação. Então, ele tem que sair satisfeito. Agora, quando o cliente, para ele indicar a sua empresa, você tem que entregar para ele algo além, algo que ele não esperava receber. Você tem que entregar uma experiência. Uma experiência. E agregar valor. Exatamente, agregar valor. Preço é o que seu cliente paga. Valor, ele recebe. Por exemplo, se você contrata um serviço meu como coach, você está lá com problemas de liderança, seu time não entrega resultado, não está engajado, não está comprometido. Aí você contrata o meu serviço. Você vai pagar um preço. Só que qual que é o valor de você ter uma equipe engajada, entregando resultado? Imensurável. Então, o cliente ele vai indicar a sua empresa quando você entregar aquele diferencial, aquele algo a mais, algo além do que ele veio buscar. Então, é esse valor agregado que o cliente ele vem buscar. Então, quando você vende um serviço, um produto, o cliente ele tem que ter uma percepção. Ele está pagando 20, só que ele está recebendo 100. Então, ele tem que ter esse valor agregado. É uma questão de valorizar o trabalho e pegar uma experiência. Isso, e esse valor ele pode vir através de benefícios, daquele algo a mais, daquele diferencial, daquele algo a mais. E isso em qualquer idade. Tanto de um adulto, uma pessoa que tem mais idade, de uma criança. Eu me lembro que a palestrante até mencionou o caso do sorvete, né? Que o casal estava entrando com uma criança com sorvete, aí tinha um rapaz lá aguardando, né? Que ele era funcionário da Disney. Aí o rapaz falou para a criança assim, me dá o seu sorvete para segurar. A criança ficou assim, não queria dar, né? Aí a mãe e o pai convenceu porque não podia entrar no brinquedo com o sorvete. Aí, eles foram, né, convenceu a criança, entregou o sorvete pro rapaz, o rapaz ficou segurando o sorvete. Só que eles ficaram tempo no brinquedo. O que aconteceu com esse sorvete? Provavelmente derreteu. Só que a surpresa, quando o casal voltou com a criança, estava lá o rapaz com um sorvete novo para devolver para a criança. Os pais ficou encantados. O que o rapaz falou? Você está em Disney. É isso. E às vezes, e às vezes essa percepção de valor agregado, ela está em simples detalhes e que faz toda a diferença. Eu me lembro muito que a palestrante mencionou que à noite, quando faz evento, principalmente aqui na manutenção, e pinta, inclusive um corrimão, uma luminária, uma farinha de tinta que tem num banco, numa praça lá. Não pintar isso, para que no outro dia isso seja impecável, para as pessoas chegarem e sentirem toda a mágica que é estar naquele local. Então é uma experiência de entrega de resultado e é muito caro, a gente sabe. Mas vale. Mas o valor é o que eu falei, você paga um preço, né? É alto, né, caro? Só que o valor que você tem, essa experiência que você vive, esse momento, é muito maior. É esse encantamento mesmo do cliente. Por isso que é o que é, né? Você que faz um serviço de manicure, você que vende uma padaria. Dependente do segmento. Você tem que saber que o seu produto precisa ter muito valor agregado. Exatamente. Cabeleireiro. Pode vir também até mesmo através do atendimento. Vamos falar mais uma pergunta aqui, a última de hoje. A gente vai estar chegando no final do bloco e aqui embaixo passa as redes para vocês. Eu fiz organizar orgânico nacional e a empresa é pesada, vai ganhar contrato, palestras, não resolve. Inclusive até que eu até respondi.
né, que a gente já também falou sobre cultura, e não vai resolver mesmo. Por quê? A cultura numa empresa é extremamente importante. Quando essa empresa está com problemas de cultura, então tem uma das coisas que acontecem quando tem esse problema de cultura, rotatividade alta, é impossível reter talentos, pessoas adoecendo, desenvolvendo doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, burnout. E também falha em processos, né? Quando tem todos esses problemas que são relacionados à cultura, e as pessoas, elas não entendem, de fato, onde é a raiz do problema. Tratar, né? Para cuidar da raiz do problema. Então, o que eles fazem? Eles contratam palestrantes, treinadores, e não soluciona. Um palestrante, por exemplo, essa empresa está com problema de cultura. Um palestrante, ele pode até ir lá dar uma palestra motivacional. Pode ser que 1 ou 2 semanas até dê uma amenizada, mas o problema vai voltar. E esse problema, ele vai voltar cada vez pior, porque não foi tratado a raiz do problema. Foi tratado de uma forma muito superficial. Então não vai. Passou um pano, deu uma melhoradinha, mas não lavou. Então não vai resolver. E ao longo prazo, isso vai ficando cada vez pior. E sem contar também a cultura de uma empresa, a cultura organizacional, quando ela é tóxica, ela pode se iniciar de forma interna, né? Mas isso vai, uma hora ou outra, se externalizar para fora. Por quê? Se eu trabalho numa empresa que ela está doente, ela está adoecida, é uma empresa que tem uma cultura tóxica. Você liga na minha empresa e vai contratar o meu serviço. Você liga lá. Como você acha que eu vou te atender? Se eu estou vivendo nesse ambiente, se a maioria das pessoas que trabalham comigo já saíram, eu estou lá. Eu estou lá porque eu sou refém de um salário. Então eu estou lá. Eu estou lá, só que eu já estou adoecida. Como você acha que eu vou te atender? Né? Se eu não estou bem. Então, as empresas, hoje, elas focam muito em cuidar do cliente, satisfazer o cliente, encantar o cliente, o que é muito importante. É preciso, inclusive uma empresa que faz isso, está de parabéns. E é muito importante, tem que ter o cuidado com o cliente. Mas o mais importante ainda é você cuidar do seu colaborador. Quem atende o cliente. Exatamente, quem vai vender o serviço da empresa para o cliente. Então, se você quer ter clientes cuidados, primeiro cuide dos seus colaboradores. Bom, a gente conseguiu discorrer uma série de assuntos interessantes. Quero aproveitar para agradecer a Michele pela oportunidade. Sempre foi muito bacana com a gente, na produção aqui. Tivemos uma conversa há um tempo atrás, e aí, quando a gente fez a programação, ela veio muito feliz. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a participação, e mais uma vez foi uma honra, um prazer poder participar. Faça suas redes, Michele, se você quiser passar aí para o pessoal, como que eles acessam os seus treinamentos também, tá? Eu tenho meu Instagram, né, que é Michele Barbosa _treinadora. Eu também tenho meu canal no YouTube, que é Michele Barbosa Treinadora. E no meu Instagram também tem o meu site, onde tem o meu treinamento, que eu já falei várias vezes, que é o treinamento de liderança de alta performance na área da saúde. Esse treinamento, ele tem 11 módulos, com videoaulas gravadas, e também tem ferramentas, onde eu ensino como aplicar essas ferramentas. Ele tem a duração de 3 horas e tem direito ao certificado. Eu também tenho um e-book de planejamento estratégico na área da saúde, e também tenho um e-book de liderança de alta performance na área da saúde. Esse e-book de liderança, ele é grátis, ele é free, né? Então é só entrar no meu site e fazer o download. Através do Instagram, a gente acessa as suas redes, é isso? Isso, lá no meu Instagram tem
Tem o meu site, onde tem o link das minhas redes. Bacana. Então, se você quiser acessar, a gente vai colocar o vídeo do GST também na descrição do vídeo para vocês pegarem depois, caso não tenham anotado, tá? O meu Instagram é Egonarski, @Egonarski, e o meu canal do YouTube é onde você está visualizando esse podcast. O primeiro pode estar lá, esperamos de muito, assuntos, pessoas que tenham uma boa história para contar. Esse é o nosso objetivo, trazer boas histórias, trazer assuntos que sejam relevantes para melhorar a nossa vida. Agradecer a você que nos acompanhou até agora, agradecer a toda a produção, pela oportunidade de estar aqui, e até o próximo. Fiquem com Deus e estejam falando muito, vamos falar, inclusive a gente vai falar com a gente também, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.